Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live nossa. Da CBPR, da Psicoterapia Reencarnacionista. Nós vamos fazer uma live hoje, eu acho que vai ser muito boa, especial. Estamos com duas pessoas fantásticas para falar sobre as dores da alma. E vocês não acreditam, são muitas as dores da alma. E as dores da alma, elas são mais profundas do que a gente pode pensar, sabe? É difícil. É difícil. Eu vou começar pedindo fazendo a nossa prece, a nossa oração, para que possamos nos concentrar. Vou pedir um pouquinho de concentração para todos, para que nós possamos começar pedindo um pouco de paz, né, ao Mestre Jesus. Eu, às vezes, eu fico meio atrapalhado, porque eu tenho que liberar aqui as entradas. As pessoas clicam, aí eu me atrapalho. Então, estou clicando, estou liberando, para que todos saibam que vão ter oportunidade de entrar. Ok? Então, deixa eu fazer uma pequena prece para que possamos começar a nossa live. Peço concentração de todos. Eu vou pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, ao nosso querido e amado São Miguel, protetor, defensor, mentor da CBPR, para que nos guarde, nos intua, para que todos eles possam nos proteger. Vamos pedir aos nossos guias, protetores, mentores, para que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo, mostrando-nos qual é o melhor caminho, qual é a melhor palavra, qual é a melhor maneira de passar essa informação para todos. Vou pedir que Mestre Jesus acompanhe a todos, oriente a todos que estão falando, os terapeutas, e também a todos que estão nos assistindo hoje e futuramente pelo YouTube, pelo Facebook, que a casa de todos esteja sendo protegida, seja sendo iluminada, que essa doença que bateu à nossa porta, esse vírus, possa afastar de todos os nossos lares. Então, que São Miguel e Mestre Jesus oriente nossos passos nessa live. Que assim seja. Obrigado. Hoje, nós vamos começar ouvindo a Renata, nossa colega Renata. Renata é psicoterapeuta, reencarnacionista, trabalha com várias técnicas, é uma médium fantástica, trabalhou com a gente na CBPR muito tempo e vai nos brindar com algumas palavras sobre cadê o textinho que ela fez? Crítica, julgamento e rigidez. É um tema muito grande, então nós vamos pegar isso aos pouquinhos, e já tivemos conversando, provavelmente nós vamos falar sobre outros temas. Então, é muito vasto, exatamente, Cristina Cabral, é muito vasto. Então, aos pouquinhos, doses homeopáticas vão sendo passadas, eu acho que isso aí é que é importante. Depois, quando a Renata acabar, nós vamos passar para a Andréia, que vai dar continuidade também mais 2 temas. Renata, a palavra é sua, abre o seu microfone, que está fechado ainda,
e vamos em frente. Uhum. Obrigada, Márcio. Boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos nas nossas lives quinzenais, organizadas pelo CBPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia e Reencarnacionismo. E hoje o tema vai ser as dores da alma, né? Eu vou começar lendo uma frase que eu acho muito pertinente para o nosso assunto. Karmas são estruturados não somente sobre os nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças, juízos, críticas e opiniões. E a gente vai ver que essa frase tem tudo a ver com o que a gente vai abordar aqui. O tema da live, né? As dores da alma. Se a gente aperta o dedo na porta, se a gente torce o pé, ou se a gente leva um tombo, cai e se machuca, nós sentimos uma dor física, localizada. Mas, se a gente tem qualquer desordem emocional, essa sim é uma dor da alma. Uma perda de alguém, a perda de um emprego, uma mágoa profunda, tudo isso pode provocar uma dor na nossa alma. Conclusão: as dores da alma são aquelas dores que nos afastam da nossa essência, né? E afinal, Renata, quais são essas dores da alma? São muitas, como o Márcio falou. Provavelmente a gente vai ter que fazer outras lives para abordar outras dores. Hoje eu vou abordar algumas, a Andréia vai abordar outras, mas realmente são muitas. Vou citar algumas: orgulho, crítica, ilusão, julgamento, medo, vício, culpa, solidão, mágoa, egoísmo, ansiedade, depressão. Como vocês podem ver, são muitas essas dores, né? Eu hoje vou falar sobre crítica, julgamento e rigidez, porque tem muito a ver uma coisa com a outra, e a gente vai entender por quê. Quando eu falo de crítica, eu estou falando também de julgamento. Porque se eu critico alguém, é porque eu estou julgando essa pessoa, ou esse acontecimento, esse fato. Na maioria das vezes, quem vive criticando e julgando as pessoas são pessoas rígidas, que não aceitam exatamente a opinião do outro, né? É difícil compreender que cada um pensa de uma maneira diferente. Então, crítica, julgamento e rigidez estão de mãos dadas. Então, quando a gente fala de dor da alma, a gente está falando de uma dor emocional, diferente da dor física. Por exemplo, quando eu estou angustiada, eu posso sentir um aperto no peito. Quando eu estou com raiva, eu posso sentir no meu corpo a falta de ar, ou até mesmo sentir que o sangue vem para a cabeça, né? A gente tem costume de falar. Eu acho que tem um microfone aberto. Eu acho que é do Márcio. Márcio. Márcio, fecha o teu microfone. Opa, desculpe aqui, já fechei. Então, vamos lá, vamos voltar. Se eu estou muito angustiada, eu posso sentir no meu corpo um aperto no peito. Se eu estou com raiva, eu posso sentir falta de ar. Se eu choro muito, eu posso ter a sensação que eu estou com uma dor no fundo do coração. Se alguém morre, alguém que eu gosto muito, eu posso sentir que esse meu coração vai se partir. São sensações, porque o nosso coração não se parte, né? Então, a gente entende, começa a entender, na verdade, que essas dores, elas são dores como se elas fossem os nossos professores, como se elas trouxessem um ensinamento para a gente. Por quê? Porque a harmonia da vida, o universo, dá isso de presente para a gente. Essas dores não são nossos inimigos, muito pelo contrário. Quem nunca ouviu falar de alguém que mudou radicalmente, alguém que era muito grosseiro, muito severo, muito crítico, que julgava todo mundo, que teve uma doença ou até mesmo tratou de alguém doente em casa e se modificou? Quem nunca ouviu essa história, né? Várias pessoas já me contaram que tiveram isso nas próprias famílias. Então,
No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, o mestre diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, cuida primeiro de você. Então, antes de você criticar e julgar o outro, olha para você, olha o que você tem para reformar, olha o que você precisa aprender, né? E por que será que a gente vive criticando e julgando todo mundo, gente? Será que por trás disso tudo não está um medo da gente encontrar ou da gente identificar na gente o que a gente identifica de errado no outro? Errado, segundo a nossa concepção. Porque essa questão de certo e errado vai depender do meu conjunto de crenças, do que eu acredito, de como eu vejo a vida, né? Então, se eu critico alguém, é porque eu estou incomodada com esse alguém, né? A maneira dele sentir, a maneira dele falar, a maneira de como ele vê o mundo. E se eu me incomodo com isso, é porque eu tenho que ver isso em mim. Então, geralmente, tudo que a gente vivencia no ambiente exterior funciona como espelho para a gente saber o que a gente veio aprender aqui nesse planetinha, como diz o meu amigo Celso. O que a gente veio aprender aqui? A gente veio aprender coisas que não deram muito certo lá no nosso passado. Isso para quem acredita, né? Então, todas as ações, as atitudes, os pensamentos, os nossos sentimentos, tudo que gira ao nosso redor são mensageiros e que eu preciso reformar em mim, né? Então vamos lá, gente. Se por acaso eu critico a hipocrisia do outro, talvez eu não esteja sendo leal comigo mesmo. Se eu critico alguém que me controla o tempo inteiro porque eu não gosto de ser controlada, será que eu estou no controle ou no comando da minha própria vida? Então, olha que maravilha, gente, a gente observar as coisas que os outros, a mensagem que os outros dão para que a gente possa reformar o que a gente tem para reformar na gente, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse tipo de reflexão. Para que a gente possa viver com equilíbrio emocional, mental e social, é preciso que a gente respeite o direito do outro. O que eu critico, eu não estou respeitando, né? Psicologicamente falando, aquele que tem o hábito de sempre criticar, de sempre exigir muito, geralmente essas pessoas tiveram uma infância ou até mesmo uma vida de muitas exigências, né? Talvez tenham tido pais muito exigentes, ou talvez a vida exigiu muito dessas pessoas. Então, pode ser que essa pessoa tenha criado um padrão comportamental mental de cobrança e exigência. Então, o tempo inteiro, como ele é muito cobrador e muito exigente, ele fica criticando todo mundo, né? E fica sendo inflexível. A gente vai ver isso daqui a pouco. Os críticos de plantão, eles são especialistas em resolver os problemas dos outros, mas eles têm muita dificuldade de resolver os seus próprios problemas. E quando temos a nossa autocrítica muito exacerbada, isso também afasta a gente da nossa essência. Porque uma coisa é você se criticar. Poxa, eu fiz um trabalho que eu poderia fazer melhor. Poxa, eu falei com uma pessoa tão grosseiramente, eu poderia ter dado uma outra resposta. Isso é uma autocrítica benéfica. Agora, aquelas pessoas que ficam se autoexigindo, se cobrando o tempo inteiro, elas criam um nível de estresse muito grande nessa cobrança dela mesma, no trabalho, na família. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, não é verdade? Então, isso também nos afasta da nossa essência. E aí, a gente chega numa outra dor da alma, que é o julgamento, que está muito ligado na crítica. Por quê? Quem critica, julga, né? Então, o julgamento, ele nos impede de evoluir, porque julgamos dentro das nossas crenças, dentro do nosso modo de ver, dentro do nosso olhar, né? A gente não sabe se a gente está certo ou não. A gente julga que a gente esteja, mas a gente pode muito bem não estar certo. E tudo isso nos leva a um outro padrão que também nos afasta da nossa essência, que é a rigidez.
A teimosia é uma forma de rigidez da nossa personalidade. Teimar é um apego às próprias ideias sem admitir erros. Gente, e vamos combinar. Conviver com uma pessoa que não admite erros, né? Com alguém que sempre acha que tem razão, alguém que está sempre querendo ensinar, porque ele sabe tudo, né? Então ele está sempre querendo ensinar, ou até mesmo está sempre querendo salvar o mundo, é pelo menos desconfortante, né? E é difícil quando a gente convive com pessoas que têm essa dificuldade de aceitar e de considerar o ponto de vista do outro. É complicado quando temos alguém assim ao nosso lado e por isso, muitas vezes, a gente não consegue falar. Eu tenho pacientes que têm essa dificuldade de falar porque se fala, vai arrumar uma briga. Porque o outro é tão severo nas críticas e não aceita de jeito nenhum a opinião, e se fala, dá briga, né? E tem um estudo que fala que a gente traz a emoção para o nosso corpo físico, muitas vezes, através de doenças. Então, vamos raciocinar. Se a gente não consegue falar, a nossa garganta pode ter problema. Quem sabe um pouquinho de chakra, sabe que o nome desse chakra é o chakra laríngeo. E pode trazer algum problema de garganta ou até mesmo na tireoide, porque você não consegue falar. Ou seja, essa pessoa sempre engole um sapo. Aí o sapinho vai aqui pela garganta e vai lá para o estômago. Se a gente não digere esse sapo, pode também causar um problema no estômago. Pode causar uma gastrite, pode causar uma úlcera. Eu costumo dizer que toda gastrite tem nome. Quando alguém me fala, eu estou com uma gastrite, aí eu pergunto, qual é o nome da sua gastrite? Porque sempre tem um nome, né? É o fulano de tal que me estressa, e eu fico nervosa, e eu tenho essa gastrite por conta dele, né? A gente faz essa somatização. Na medicina tradicional chinesa, o médico lá na China, ele trabalha, por exemplo, você chega e diz assim, doutor, eu estou com uma dor no fígado. Além dele ver o fígado, a parte física mesmo, talvez ele mande fazer uma ultrassonografia ou qualquer outro exame para ele ver a parte física, ele trabalha na emoção. A emoção que está ligada ao fígado é a raiva. Então, provavelmente, se alguém for num médico desse, ele vai dizer, vamos trabalhar a sua raiva, como é que está a sua raiva? Né? Assim como o pulmão, a energia que está ligada ao pulmão é a tristeza, do baço e do pâncreas é a preocupação excessiva. Então, é um jeito muito bacana de tratar o indivíduo como um todo, o físico e a emoção. O meu filho, ele tatuou uma frase aqui no ombro dele que fala assim, eu ter razão. E depois que ele tatuou isso, eu peguei essa frase como um lema para mim, sabe? Porque muitas vezes a gente tenta ter razão porque a gente quer provar que a gente está certo. E muitas vezes o outro, né, não entende isso e não cede, e a gente fica batendo naquela tecla e fica discutindo o tempo inteiro. Então, que tal ser um pouco mais feliz e deixar essa razão um pouco para depois? Ou não ter essa necessidade tão grande de ter a razão, né? Porque querer sempre ter razão é uma armadilha do ego, gente. Se a gente escolhe a evolução, a gente vai ver que tudo pode mudar. Existe uma lei no universo que é a lei da impermanência, ou seja, tudo pode mudar, né? O universo está em constante mudança o tempo inteiro. Então, que tal a gente pensar sobre isso e pensar nas mudanças necessárias que a gente precisa fazer enquanto a gente está encarnado aqui? Se hoje eu estou certa, amanhã eu posso amadurecer e achar que eu não estou tão certa assim. E é tão bonito, né, quando a gente vê uma pessoa que tinha tanta rigidez nos seus próprios conceitos, amadurecer aquela ideia e tudo mais, e ficar mais tranquilo e ceder, e dizer para o outro, realmente, eu acho que eu não tinha tanta razão assim, não, eu acho que você pode estar certo, né? Tem gente que não afirma, você está certo. Não, você pode estar certo, porque ele não consegue ainda falar que o outro está totalmente certo, mas já é um avanço. Então, quando a gente dá flexibilidade à vida, a vida fica muito mais fácil de ser vivida, gente. Então, vamos tentar
esquecer essa coisa de ter que ter razão, de julgar, de criticar, né? De achar sempre o defeito no outro. Vamos refletir em cima disso, né? Tudo isso traz para a gente uma baixa vibração. E se a gente sabe que semelhante atrai semelhante, quem é que vai estar do nosso lado, gente? Porque a física quântica fala para a gente que a gente atrai no nosso campo magnético o resultado do que a gente pensa e do que a gente sente. Se a gente só sente isso, se a gente só sabe criticar e julgar o outro, quem é que vai estar do nosso lado energeticamente? Vamos começar a pensar nisso. Ser flexível não tem a ver com perda de personalidade, pessoal. Ser flexível pode ser uma estratégia para a gente evitar uma briga futura, não é? Então, pessoal, vamos refletir se vale a pena isso tudo na nossa vida. Tudo isso afasta a gente da nossa divina presença. E a gente já sabe, né, que quando a gente não faz o que tem que fazer aqui, para quem acredita, volta numa vida seguinte e pode voltar até de uma maneira um pouco pior, né? Então, ao invés da gente procurar defeito no outro, criticar, teimar, não ceder, vamos ver o que o outro tem de bom? Porque não existe uma pessoa totalmente ruim e até uma pessoa totalmente boa, porque a gente tem defeitos e qualidades e a gente precisa ter o equilíbrio disso tudo, né? E para terminar, eu vou deixar uma reflexão de uma música, de um trecho de uma música dos Titãs, que é o Epitáfio. E o trecho diz assim: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Gente, eu espero que a gente possa refletir sobre os nossos atos, tudo isso que afasta a gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Namastê para todos, muito obrigada. Márcio, segue aí você. Márcio, tá Bem, ouvindo a gente? eu acho que o Márcio caiu. Oi. Márcio caiu. Então, já que ele caiu, Andréia, vamos dar continuidade à nossa live? Você vai falar agora sobre autoestima e solidão, não é isso? Exatamente. Então, a palavra está com você. Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Sejam bem-vindos à minha vida, à minha casa, à minha pessoa. E que, da mesma forma, eu possa entrar na vida de vocês, na casa de vocês, através da internet. E, principalmente, né, no coração de todos. Não tem sentido estar aqui. Eu começo falando sobre solidão e eu quero trazer para vocês só um trecho do Karma da Solidão, da Joana de Ângeles. Caminhas na Terra experimentando carência afetiva e aflição, que acreditas não ter como superar. A vida na Terra é feita de muitos paradoxos. E isso se dá em razão de ser um planeta de provações e experiências reeducativas, de expiações redentoras. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. Eu identifiquei muito esse primeiro parágrafo com muitas pessoas. E quando nós nos sentimos sozinhos, a sensação de desamparo, de abandono, ela inunda a nossa alma. E muitas vezes a gente até acredita que não tem mais jeito. Quando, na verdade, de acordo com a espiritualidade, nós nunca estamos sozinhos. Tudo que é preciso fazer é um trabalho mental. Para quê? Para que a gente... Perdão, o som está baixo? Ok, eu vou melhorar. Será que melhorou agora? Perdão. Bom, o som estava baixo.
Mas vocês Sim, conseguiram melhorou, ouvir? melhorou, Andréia. Melhorou. Ok. Pode ser o fone, vê se ele não está muito abafado na sua blusa, põe ele um pouquinho mais Já para fora. retirei. Não temos mais fone. Vamos direto. Mas o fone talvez ajude melhor, que o microfone ficando mais próximo, o som fica mais direcionado. Vê se Ok. melhora. Para mim Quem sabe estava mais ou menos, mas tá bom, fazer vamos ao lá. vivo tem dessas, né? Exatamente. Mas já tá tudo certo. Sim. Perdão, perdão. Testando. Melhorou? Ótimo, Márcia. Obrigada pelo teu feedback. Graças a ele, talvez eu possa falar de uma forma melhor. Interessante vai ser lembrar Bom. onde eu estava. Ficou bom, André. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vocês ouviram a primeira parte a respeito do karma da solidão? Sim, sim. Se você... Tava tudo ótimo, só tava um pouquinho baixo. Pode seguir. Tá todo mundo prestando Obrigada. atenção em você. Tá ótimo. De acordo com a espiritualidade, nós não estamos sozinhos. Inclusive, quando nós nos conectamos com um pensamento, eu penso em alguém, em algum momento essa pessoa, ou eu encontro na rua, ou ela entra em contato comigo, é como se ela tivesse recebido o meu chamado. E é importante que a gente frise isso, principalmente nesse momento em que muitos estão dentro das suas casas. Eu tenho alguns casos de pessoas que há 5 meses não saem de casa. E até assim, ouvi essa semana um relato bem interessante de alguém que disse para mim: a primeira coisa que eu quero fazer quando tudo isso passar é poder abraçar as pessoas. E vocês pensem assim, poxa, é uma coisa tão simples e tão vital, né? Poder sentir o calor do outro, o carinho do outro, sendo que nós, eu que trabalho e saio todos os dias de máscara, eu tive que aprender a me expressar através do olhar, né? Que é uma forma também de transmitir amor, carinho, respeito, aquela mensagem de ei, é bom que você esteja aqui. Eu queria trazer para vocês um tema referente a alguém muito conhecido, o Jung. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jung, quando ficou viúvo da Emma, a esposa que ele muito amou, ele passou um bom tempo em depressão. E nesse tempo, ele se sentiu completamente consternado e desorientado. Até que uma certa noite, ele sonhou que estava num teatro e a cortina do teatro se abriu e então o silêncio foi rompido. Ele viu a Emma. A Emma, num vestido branco, olhou para ele, sorriu e então ele teve para ele a certeza de que eles jamais se separaram. Eles sempre estiveram juntos, estivessem fisicamente presentes ou não. Eu trago isso porque algumas pessoas se sentem solitárias também pelo luto. Então é importante que a gente possa ressignificar isso. Sendo que as dores da alma, elas deixam como cicatriz profundos aprendizados. Para quem procura esses aprendizados, né? Eles não vêm, eu adoraria que viessem para a gente, mas não, depois de algum tempo, a gente recebe essa iluminação e com isso a gente agradece. Mas enquanto estamos passando pelo temporal, não há o que fazer senão continuar atravessando. E aí eu tenho uma frase do Hamed que eu adoro ele há muito tempo. Eu conheci ele através do Márcio. O Márcio me indicou um livro sobre atitudes, que inclusive deixei no consultório, gostaria de ter trazido para cá. E foi ali que eu renovei as minhas atitudes. Foi através dessa intuição do Hamed. E o Hamed diz o seguinte: quanto mais ignorarmos o processo de dor das leis divinas, cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa autoestima, ilusão, dependência, solidão e tantas outras dores da alma, mais estaremos semeando farpas magnéticas no campo emotivo e intoxicando com isso a nossa própria atividade mental. Por que eu trago isso? Porque farpas magnéticas existem,
e é possível que a gente trabalhe para que a gente tenha uma limpeza disso, a fim de que ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, principalmente envolvendo a nossa mente. Porque a solidão remete a um estado de afastamento, um estado de isolamento, e isso muitas vezes interfere na nossa qualidade de bem-estar. Eu posso me sentir triste e da tristeza para a depressão é um grande pulo. Então, queridos, deixo vocês com essa reflexão, tenho muitas outras. Eu quero trazer que dentro do estágio de solidão, nós temos dois aspectos. Um é positivo, o outro é negativo. O primeiro é a solitude, que é o estado de quietude interna, de contato com a nossa própria essência, de quando nos sentimos em paz. Na verdade, a solitude é a nossa qualidade do nosso tempo sozinho. Uma solidão boa, que pode, né, abrir canais para nos tornarmos receptivos ao mundo espiritual e ao contato com a nossa consciência divina, com a nossa essência maior. Palavras de Hamed. O outro estado é a tristeza, se sentir só, está ligado aos nossos conflitos internos e também à adoção de padrões muito rígidos, essenciais e existenciais. Nós muitas vezes colocamos para cada um de nós a expectativa de atingir algo inalcançável, que muitas vezes nos leva à lamentação, à cobrança excessiva, alimentando com isso orgulho. Perdão, gente. Meu telefone está tocando. Alimentando com isso o orgulho de nos acreditarmos onipotentes, superiores e invulneráveis. E, na verdade, isso tudo a gente sabe que é falso, mas são características que algumas pessoas adquirem e fazem de tudo para alimentar, porque elas trabalham com o mecanismo de fuga e evitação que nós temos. Então, para eu não entrar em contato com a dor da solidão, eu prefiro acreditar que eu seja poderosa, muito poderosa. Só que tudo isso é falso e tudo que é falso gera dor. Então, o meu convite sempre é para que a gente pule isso, né? E para que a gente tenha essa essência emergindo, é preciso abandonar a nossa compulsão de nos fazermos seres idealizados. Então, quanto mais eu estiver próxima de mim, melhor. E eu tenho assim, ó, às vezes a gente passa por algumas situações. Essa semana fez um frio incrível aqui. E eu fui trabalhar com uma calça de veludo. E a minha primeira paciente olha para mim e diz assim, nossa, não repara, eu estou muito vestida, porque está muito frio. Eu quase vim com aquelas calças de velha, sabe aquelas de veludo? E eu só apontei para minha perna e perguntei, essa? E diz ela, sim, essa. E aí diz ela, que bom que tu te permite fazer isso. É óbvio, a gente tem que se tratar com amor, né? E é um exemplo simples, mas assim, na verdade, as pessoas, às vezes, muitas vezes, acreditam que para saírem de uma situação extrema é preciso fazer uma mudança muito grande. Não, a gente começa com pequenas coisas. E dessas pequenas coisas é que realmente a gente alcança, né? Um estado de bem-estar, de que está tudo bem, né? Então, vamos deixar, né, de lutar, porque muitas vezes a gente luta para manter um padrão, um modelo que a própria sociedade nos traz de felicidade, que não é real, mas só existe porque nós todos temos um desejo. A gente quer pertencer a certos grupos, nós queremos sermos aceitos por algumas sociedades, comunidades, e muitas vezes isso faz com que a gente se desconecte de nós, né? Eu tenho até um exemplo para dar acabei atendendo alguns casos em que os casais fazem parte de grupos de oração, grupos de reforço, grupos de casais, mas que relatam que no caminho entre a sua casa até o local de encontro é briga. E aí, quando chega no tal local,
É aquela felicidade imposta pela sociedade. Somos lindos, somos perfeitos, somos um casal incrível. E ao sair de lá, retornando para casa, volta a ser o que era. E aí eu pergunto, poxa, tanto esforço para fazer teatro, por que a gente não simplifica e já tenta viver de uma forma melhor, mais tranquila? Porque essa sensação também, eu fico me colocando no lugar, fazendo exercício de empatia, eu chegaria em casa muito frustrada. Né? E a minha sensação seria de solidão extrema, porque eu estou ao lado de alguém, mas eu não me sinto dessa forma. Então é importante, interessante analisar. A gente muitas vezes espera, faz, né? Cria uma grande expectativa de que o outro vai nos fazer feliz. Quando, na verdade, eu, você, nós, né? Tudo que a gente precisa é, em primeiro lugar, se preencher de nós mesmos. Para daí, então, termos momentos de felicidade com os demais. Sendo que, né, sempre vale lembrar que a felicidade nunca é linear, até porque eu acho que nós cansaríamos se fosse assim. A felicidade faz isso. Até porque, com isso, nós temos uma tendência maior a valorizarmos os momentos que são eternizados nas nossas mentes, nos nossos corações. E aí, com isso, eu deixo a pergunta: o outro realmente precisa sanar a minha solidão? Às vezes não, né? Esse é um papel meu. Eu preciso me tornar. E até eu fiz um bilhete, né? Me perdoe, deixa eu achar aqui. Eu me comprometo com a minha felicidade. Isso precisa partir de nós. Porque se eu tiver esse compromisso, eu terei um olhar atento para o outro. André, mas por que tu tá falando sobre isso se o tema é solidão? Não, é porque justamente, né? Como é que eu faço para sair dessa solidão? E aí é importante que a gente já traga alguns insights de que não existe receita. Né? Você tomar conta de você. Eu lembro quando eu descobri isso, como eu fiquei chateada. Foi uma grande frustração, porque a gente sempre espera que isso venha dos outros. E nesse momento, a nossa sociedade, ela ainda age dessa forma. Esses dias eu escutei um médico dizer que ele está muito cansado de ser médico. Por quê? Porque ele disse, Andréa, as pessoas vêm aqui, eu vou contar meu segredo, né? Elas querem ser emagrecidas. Elas dizem, eu gosto de comer chocolate, nozes, nananã. Por favor, faça um tratamento aí para que eu emagreça. Não tem como, né? Então, parte de nós. Vamos lá. E aí eu entro na questão do Covid, na questão do quanto nós estamos sofrendo de ansiedade, muitas vezes dentro das nossas casas, sem nos suportarmos. Tá? Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de entrar em contato conosco. Eu lembro de uma fase da vida que, há muitos anos atrás, uns 16 anos atrás, que eu chegava em casa e eu tinha que ligar o som, a televisão, eu precisava do barulho, porque eu estava fugindo de estar em contato comigo, né? Mal sabia eu que belo encontro eu teria, mas tudo na vida tem um tempo e eu espero que vocês também ou estejam nesse tempo ou encontrem esse tempo. Porque ficar sozinho é ficar em contato com essas questões que envolvem insegurança, fragilidade, medos e tantas outras questões que a gente foge de sentir. E são nesses momentos que nós somos convidados a sermos quem? Os nossos melhores amigos. Por que os nossos melhores amigos? Eu sempre trago isso para o meu cotidiano. Um amigo, né? Um amigo tu trata com carinho. Um amigo tu trata com respeito, com amor. Tu tem um zelo. E conosco, muitas vezes, nós não temos esse tipo de comportamento. Existe muita cobrança, que o meu tema e o da Rê estão completamente entrelaçados, né? Ela já falou um pouco sobre a questão de cobranças antes, mas sim, a gente faz isso. Então, é muito importante termos cuidado com as expectativas que nós criamos e também as expectativas que nós colocamos sobre os outros, né? Preciso lembrar a vocês uma outra questão que é importante. Quando nós estamos sós, carentes,
nós temos uma tendência a não termos tanto critério no momento de escolher alguém. Seja amigo, seja amiga, seja um parceiro. Existe uma máxima que diz que nós nunca devemos ir ao mercado com fome. Por quê? A gente compra muito mais do que poderia realmente ou deveria comprar. Essa mesma máxima existe para quando nós conhecemos alguém, né? Quando se tem em torno de 38 anos, dentro da psicologia existe um grande estudo sobre isso, as pessoas às vezes cometem absurdos, porque elas já estudaram, elas têm a sua profissão, elas têm carro, casa, e falta só um marido, ou falta só uma esposa. E aí, muitas vezes, essa escolha, ela é feita às pressas, e muitas vezes não é uma boa escolha. Então, cuidado com isso, né? Tenham amor, tenham carinho, se tratem com carinho, se perguntem se realmente essa pessoa está aqui para somar na vida de vocês. Interrompo esse questionamento com mais uma fala da Joana de Ângeles, que diz que quem é solidário jamais fica solitário. Por quê? Essas pessoas não virão para minha casa, as pessoas que eu ajudei. Mas o que eu fiz fica dentro do meu coração e isso faz um bem incrível. Não importa se tu ajudaste uma senhora de idade a ir até um andar de elevador porque ela tem medo de andar de elevador, ou se você fez uma boa ação doando metade do seu guarda-roupa porque as pessoas perderam isso com chuvas e tempestades. O que importa é a sensação que fica de bem-estar, né? E isso vem da solidariedade. Então, assim, ação e reação. O tempo inteiro estão de mãos dadas. Eu tenho que também falar sobre a solidão dentro das nossas casas, que acontece muitas vezes por causa da tecnologia. A tecnologia é fantástica. Graças à tecnologia, eu estou a 1.500 quilômetros de distância de muitos de vocês e nós estamos em contato, eu vejo os rostos de vocês, as expressões de vocês. Lindo. Mas o que não é bom são pessoas sentadas lado a lado, cada uma com seu celular, cada uma dentro do seu mundo. Então, famílias, muitas vezes, enviam um WhatsApp para avisar que a refeição está pronta, ou para perguntar se o filho já acordou, ou para desejar boa noite. Isso não fala da falta de contato? Isso não traz aquela sensação de vazio, de solidão? E, no fim, isso passa como sendo normal, né? Quando, na verdade, que delícia! Eu lembro de quando eu era menor, como era bom quando a minha mãe vinha me desejar boa noite. Então, são rituais que a gente acaba perdendo por causa da questão tecnológica. Cuidado com isso também, né? A Joana de Ângeles nos traz que a solidão é um dos graves problemas da atualidade. E aí eu peguei um dado aqui do Rio Grande do Sul, porque quando a pandemia começou, vários grupos se mobilizaram para ajudar. E aí os psicólogos, psiquiatras se reuniram, disponibilizaram o número de WhatsApp, disponibilizaram a agenda para fazer atendimentos gratuitos, né? Agora nós já temos um mapeamento. Então, aqui no Sul, as maiores queixas nesses 5 meses são ansiedade, depressão, exaustão, medo e solidão. Nós temos uma grande necessidade de relacionamento humano, como um mecanismo de afirmação pessoal. É muito importante. E não ter esses relacionamentos, muitas vezes, nos traz distúrbios, né? Distúrbios psicológicos. A sociedade competitiva tem pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para trabalhar a serviço dos outros. Nós somos atropelados pela oportunidade de triunfar e a mídia exalta o triunfo e sepulta o idealismo. E o que é o idealismo? O idealismo é tão importante quanto o ar que a gente respira. Por quê? Ter um sentido de estar aqui, saber exatamente porque o nosso coração bate. A gente acaba deixando isso de lado por causa de outras prioridades, tá? Que eu já trouxe antes, mas novamente o tema ele fica redundante, né? A gente prioriza
ser aceito, aparecer. Opa! Algum microfone aberto? Ok. Nós priorizamos. Márcio voltou. Foi o Márcio que voltou. Ele tinha caído, Andréia, desde o início da sua fala, mas ele está aí. Ok. Eu Bem-vindo, voltei, Márcio. sim. Não, eu voltei. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Ok. É só para mim poder a gente mensurar o tempo que eu estou Preocupado. com o tempo. Então, eu vou Ok. pedir para você preparar e dar um fecho, porque é para a gente poder ouvir todo mundo aí. Tá bem. Tá bom? Fechando em 2 minutos, ok? Mas aí eu não vou falar sobre autoestima, porque, na verdade, solidão é complexo e tudo bem, a gente guarda o tema autoestima para uma próxima, sem problema algum. Com certeza, nós já marcamos que vamos fazer pelo menos mais duas. Sim. Uma ou pelo menos ou duas, entendeu? Isso já foi decidido até antes, porque realmente o tema é muito, muito extenso e está fantástico. O que você e Renata estão falando é fantástico. Mas está liberado aí para você caminhar. Vai. Tá ótimo, Fecha. gente. Eu tenho déficit de atenção, é fantástico o exercício de sair e voltar. E agora uau, onde eu estava mesmo. Bom, para que a gente seja feliz, completo, repleto, é importante entrar em contato com a nossa essência e fazer um exercício muito grande de autoamor. E o que envolve o autoamor? Todas as nossas imperfeições. Lembrando o que a Renata já trouxe, que quanto mais alguém me irrita, mais eu tenho que trabalhar aquilo que essa pessoa está irritando. Por quê? É algo que existe em mim. Eu vou fazer o seguinte, eu queria fazer um exercício com vocês. É um exercício bem simples. Eu quero pedir que vocês fechem os olhos e passem os braços em torno de vocês dessa forma. Se abracem com firmeza. Um minutinho que a internet dela deve ter caído. Tem que abrir só o áudio, Andréia. Na verdade, eu amo o destino, né? Porque o destino fez com que eu deixasse vocês sozinhos quando o tema é solidão. Perdão. E quando eu retornei, dizia que eu não poderia abrir o áudio devido ao número de pessoas na sala. Vocês conseguiram se abraçar enquanto eu estava saindo daqui? O abraço, ele é algo incrível e o autoabraço, ele é maravilhoso. Se você estiver se sentindo só, se abrace. Porque quando a gente fecha os nossos olhos e passa os braços ao nosso redor, o nosso corpo não consegue distinguir se alguém está nos abraçando ou se somos nós. E isso é autoamor. Então, eu deixo isso com vocês. Encerro a minha participação aqui, agradecendo por esse tempo, pelo convite. Namastê. Bom, eu quero colocar tanto para a Andréia e para a Renata, que as palestras das duas foram fantásticas. Eu acho que essa vai ser uma live para que as pessoas que não pegaram no início, então, que ouçam e ouçam e ouçam 2, 3 vezes, porque muitas e muitas verdades foram colocadas aqui. E quando a gente fala verdade, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém está imune a tudo isso que está passando. Tudo. Quando a Andréa coloca, ela fala muito bem, Renata colocou muito bem.
São grandes temas, temas que demoram, que envolvem muita informação, muito sentimento. Você vê que isso aí é formado de não só conhecimento, mas sentimento, mas emoção. Eu acho que isso aí é que vai fazer o diferencial dessa nossa live, e com certeza nós vamos já programar as próximas. Antes de começar essa, a gente já falou, mas são temas muito grandes que a gente tem que começar a fazer um trabalho. Eu quero, sem dúvida, agradecer a Renata e a Andréia, parabenizar as duas pelo fantástico trabalho. Tá? Eu quero agora, vou abrir para os outros terapeutas se colocarem, vou pedir ao Celso para começar e depois vou passando para todo mundo fazer as suas colocações aí. Por favor, Celso, você está com a palavra. Boa noite, todo mundo. Bom, Márcio e pessoal, eu estou sem palavras, não sei o que eu vou falar depois da brilhante exposição da Renatinha e da Andréia, com muita profundidade, com conhecimento, com estudo. Então, eu, por mim, não falo nada, mas como a gente é caboclo falador, né? Vou só dar um pitaquinhozinho. Eu vou trazer uma frase interessante. Nada te deixa cego, exceto os teus pensamentos. Nada te limita, exceto os teus medos. E nada te controla, exceto tuas crenças. Então, está tudo dentro do que foi falado aqui. Veja como o entrelaçamento da fala das duas foi espetacular, né? Nos leva a continuar refletindo. E é importante porque cada um de nós, em si, né, ninguém é uma ilha. A gente, às vezes, precisa ouvir outras pessoas, uma frase, uma fala, um incentivo, uma coisa, porque muitas vezes as dores da alma que estão conosco, dor da alma é coisa que dá em gente, não dá em poste, nem dá em árvore, muitas vezes nós nos sentimos, pegando lá a Andréia, sozinhos. E quando a gente ouve alguma coisa que incentiva, que nos eleva, a gente percebe que pode caminhar com mais segurança, pode caminhar com certeza e com firmeza, sabendo que tudo aquilo que nos atinge, tudo aquilo pelo que a gente está passando, tem um sentido, mesmo que a gente não saiba. Quando a Renatinha trouxe, dizendo que as dores da alma nos ensinavam, é porque realmente elas são grandes professoras. E repare, e quanto mais a gente não prestar atenção nos ensinamentos que as dores da alma trazem, mais nós vamos nos sentir doentes em relação àquilo tudo que está acontecendo a gente. É como se a gente estivesse repetindo. Então, para alcançar um resultado diferente, a gente tem que pensar diferente, tem que ter atitudes diferentes, hábitos diferentes. Porque se nós fizermos a mesma coisa, o resultado será igualzinho, sem diferença nenhuma. Então, eu não quero falar mais nada, não. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Celso. Eu acho que já foi boa. No final, se precisar, a gente coloca. Eu vou pedir a Simone, que está quietinha aqui, para abrir o áudio. Depois vou pedir para a Sônia, depois vou pedir para o Sérgio, para cada um poder se colocar um pouquinho aqui em termos das dores da alma. Olá, Márcio, boa noite a todos. Realmente são muitas reflexões, né? A Renata foi, assim, muito pontual nas suas colocações, a Andréia também. Então, com tudo que foi dito, praticamente a gente só vai mesmo pincelar aqui e ali, porque já foi muita coisa explanada. As dores da alma realmente é uma questão que a gente ficaria por horas, por lives, falando sobre várias dores, porque são muitas dores, né? Então, onde é que dói? Né? O que é dor da alma? Essa dor da alma, como é que eu explico? Será que é uma dor física? A Renata mesmo lá no início falou, você quando prende o dedo na porta, é uma dor física, mas a dor da alma, ela transcende a nossa compreensão.
e brilhantemente foi colocada, foi nomeada como dores da alma, porque aquilo que a gente não consegue entender no nosso corpo, se é alguma coisa que está doendo, mas não tem um corte, onde é que está essa dor? Na nossa alma. A nossa alma sente dor. E por ser tão sutil a nossa alma, a gente não consegue colocar de outra forma sem ser dores da alma. A dor na alma é muito grande. Aquela pessoa que perde um filho, aquela pessoa que perde um amor, é um sofrimento muito grande. Às vezes se olha de fora e pensa assim, nossa, está sofrendo tanto só por isso. Não, cada um sabe o tamanho da dor. E a dor da alma de cada um vai depender de quanto aquela situação foi intensa para ela. Então não cabe a nenhum de nós julgar a dor do outro, né? A gente precisa saber lidar com as nossas emoções, com as nossas dores, não ter vergonha de falar sobre as nossas dores, porque normalmente nós asfixiamos os nossos sentimentos por não ter coragem, às vezes, de falar, por se envergonhar, de repente, falar que tem um sentimento, que sofre por um sentimento, sofre por um relacionamento rompido, enfim, seja o que for. Não se envergonhar de falar daquilo que é um sentimento. Se está doendo, quando a gente fala, a gente já está fazendo um tratamento, já é uma terapia de falar. Claro, você não vai sair por aí contando a sua vida para as pessoas, mas conversar com a pessoa certa, certamente aquilo vai te ajudar de alguma forma. Então, quando a gente começa a entender essa dor, quando a gente começa a dar lugar para essa dor, a gente começa realmente aprendendo, né? O sofrimento faz com que a gente amadureça e trabalhe aquela dor dentro da gente. A nossa incapacidade de absorver essa dor é tamanha a profundidade, é tamanha a intensidade. Então, se dói, fala que dói, não esconda. Procure uma pessoa com que você possa conversar, que possa falar, uma pessoa que tenha conhecimento específico, que possa orientar e te dar um caminho ou uma visão diferente, que você possa conviver, que você possa lidar, que você possa compreender e ressignificar essa dor. Está doendo, mas não vai doer para sempre. Ou você prefere sentir aquela dor, guardar ela para você, não falo com ninguém, porque ninguém vai conseguir me compreender. A sua dor pode ser a dor de muitas outras pessoas que estão ao seu lado. Então, tem muito mais para ser dito sobre as dores da alma. Vamos refletir e não vamos guardar aquilo dentro da gente que faz a gente sofrer, porque se dói lá dentro, se a gente não fala, como a própria Renata falou, né, prejudica o nosso chakra laríngeo, a nossa garganta, e a gente engole aquele sapo, e as dores deixam só de ser as dores da alma, e elas se transformam em dores físicas também. Então é isso. Agradeço e boa noite para todos. Obrigado, Simone. Eu vou pedir agora para a Sônia poder falar alguma coisa. Eu acho que a Sônia também aproveitou e curtiu bastante o que foi falado. Sônia, pode abrir o seu áudio, por favor, o vídeo. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer a André e a Renata. Eu achei sensacional hoje a exposição de vocês. Foi muito bom mesmo. Adorei. Acho que a Andréia botou muito da sua alma aí, né? Então, assim, foi muito bom. Renata também, nossa, sensacional. Muito bom, parabéns para as duas. Não sei, eu acho que a gente foi tudo muito bem colocado, acho que eu senti muito carinho das duas, muita dedicação. Queria agradecer muito de coração o que vocês falaram hoje. Acho que tocou muito a alma da gente hoje. E um pouquinho antes de começar a palestra, eu estava ouvindo um professor que eu tenho, né? Ele estava entrevistando a Lucélia Santos e ela falou que ela está 6 meses realmente sem sair de casa e fazendo direitinho, não sai, não fala com ninguém, porque ela colocou na mente dela que, assim, no máximo em junho, julho, a pandemia teria terminado e que ela estaria voltando à vida normal. E aí veio junho, veio julho, agosto, setembro, e ela começou a ficar ansiosa e desesperada porque isso não se resolve, né? Então, o quanto que a gente também usa de
não seria a palavra não seria subterfúgio, mas de distrações, né? Em vez de aproveitar essa pandemia e essa reclusão de ficar em casa e aproveitar e ter esse contato com a gente mesmo, com as nossas dificuldades, né? Com a dificuldade de relacionamento, com o tempo que a gente vivia pedindo, que a gente não tinha, de repente dedicar o que a gente gostaria de fazer, ou até se conhecer melhor, né? A gente foge, né? O celular, a gente foge pelo celular, a gente foge pela televisão, a gente foge no trânsito, principalmente quem mora no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente perde a vida no trânsito, né? E perde... E é uma maneira de se... Como é que é? De se distrair no sentido de se distrair do que realmente a gente quer fazer e a vida vai passando. Então, quando ela colocou aquilo, ela falou, eu estou com muita ansiedade, porque eu estou vendo que isso não passou. Ou seja, essa ansiedade, de repente, das pessoas também, esse pânico que está vindo à tona, é porque a situação ainda não se resolveu. Então, essa meta que eu coloquei, né, de distração, né, eu vou me distrair durante 6 meses, 3 meses, isso não aconteceu, de repente, eu não sei mais o que fazer, porque aí eu perdi um foco de alguma coisa. Vou me distrair com mais o quê? Né? Eu não tenho mais meus amigos, eu não tenho meu trabalho, né? Eu não tenho nada, e o que eu faço agora? Né? Então, essa ansiedade, essa solidão, que de repente a gente bota uma meta que essa solidão vai acabar. Ela não vai acabar a solidão, vai acabar assim, daqui a pouco eu vou voltar para as minhas distrações de novo e eu vou esquecer a solidão. Eu não aproveitei esse tempo para realmente viver uma solidão sadia, saudável, como se diz, né? Ter uma solitude, uma solidariedade, uma coisa que faz parte também dessa... A gente não sabe viver com a gente, né? A gente se distrai com as distrações do mundo. Eu vi uma palestra também muito interessante falando que a partir da evolução do homem, o homem começou a ficar ereto, né? Quando ele começa a se levantar e olhar para os céus. E aí vem aquela evolução do homem. E no momento que a gente estava vivendo, o homem estava voltando a deixar de olhar para o céu, para olhar para o celular e começando a se encurvar de novo. Olha o que a gente perdeu, né? Esse contato com o divino, o contato de olhar para o céu, o contato de olhar para a natureza, o contato de tudo. Então, a gente estava voltando, inclusive, a ficar, e perdendo de ficar ereto, começando a ficar corcunda de novo, de tanto olhar para baixo, as pessoas não se olham mais, como a Andrea falou, ou a Renata, eu não sei, né? Porque, às vezes... A pessoa está em casa, como eu conheço gente que fala pelo celular. É um apartamento de 60 metros quadrados, gente. Não é o Castelo Wilson, que tem 64 quartos, que eu até entendo que a pessoa se perca lá dentro. Mas um apartamento de 60 metros quadrados, você avisar a pessoa que o almoço está pronto, um filho, é realmente surreal. Mas, enfim, eu quero mais uma vez agradecer e colocar isso aí para a gente pensar um pouco, né? O que a gente está usando de distração, né? Porque dor da alma, a gente está falando, dói, né? E a gente foge da dor, de qualquer dor que seja, desde que seja tomar um Tilenol, só que a dor da alma não passa com Tilenol, não passa com Doril, qualquer coisa desses analgésicos, né? Então, é muito difícil para a gente não é educado a enfrentar essas dores da alma, né? E aí a vida é uma encarnação após a outra, para quem acredita nisso, estão aumentando as nossas dores da alma, né? É isso. Boa noite, muito obrigada, viu, meninas? Parabéns, mais uma vez. Ok, Sônia, obrigado. Excelente colocação. Eu acho que, como eu falei, isso é para todos nós. Eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo. Eu gosto, às vezes, de abrir o leque para ver se a gente vê que as pessoas estão aqui, estão aproveitando, estão curtindo. Vou pedir agora chamar o meu parceiro, amigo, Dr. Sérgio Murilo, para fazer uso da palavra, com toda a sua sabedoria. Amigos, boa noite. Agradeço sinceramente a Deus de ter podido hoje, eu não iria participar, mas ter podido chegar até aqui e poder ouvir as palavras da Renata e também as palavras da Andréia. Foram extraordinárias, foram emocionantes. E eu não tinha nada para dizer mais, né? Mas o Celso fez uma colocação, puxando a fala das duas, sobre a dor, né, da alma. E eu fiquei pensando o seguinte, a questão é,
o que a alma quer me dizer com a dor que ela sente. Então, é isso que eu preciso saber. Eu preciso dialogar com a alma. O que você quer me dizer com essa dor que você está apontando para mim? Porque é essa dor na alma que nos leva ao consultório terapêutico, mas ele também nos leva à religação com a religiosidade. É essa dor, né? É ela que nos faz um contato com o sagrado, que nos faz repensar as coisas da vida, os valores. Nós estamos aqui, neste planeta, usando a expressão de um terapeuta junguiano chamado Thomas Moore, nós estamos aqui para cultivar a nossa alma. Fazer o cultivo da alma é uma expressão que eu gosto muito. Às vezes perguntam para a gente com relação a o que é a cura na terapia, por exemplo. E eu uso uma definição que eu ouvi de dois grandes professores. Um era um psicanalista, dos dois falecidos, um psicanalista, né, freudiano mesmo, né, e o outro um terapeuta junguiano. E eles disseram, curar é fazer igual ao queijo curado. É nós tirarmos o melhor de nós mesmos. Cura em terapia é nós nos transformarmos naquilo que seja o melhor para nós, sermos queijos curados, o melhor que nós possamos fazer de nós mesmos. E isso a gente faz cultivando a nossa alma. Então, foi uma palestra extraordinária, 2 palestras maravilhosas. O que a gente precisa é cuidar da nossa alma. E eu quero dizer uma coisa, que eu não posso deixar de dizer. Acabou a terapia, Andréia, eu vou aonde você estiver para te dar um abraço. Acabou, aliás, a pandemia, eu vou aonde você estiver que eu quero te dar um abraço. Sinta-se abraçado. E Renata é o meu beijo de sempre, né? Que nós, de tantas viagens de metrô, né? Muito obrigado. Namastê. Ok, gente. Sérgio, como sempre, feliz nas suas colocações, né? Fantástico. Ele é o nosso mestre, nosso professor aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar, eu acho que, como eu falei alguns minutos atrás, eu acho que essa é uma live, vai ficar gravada para a gente assistir. Eu, por exemplo, vou assistir de novo, porque eu preciso aprender muita coisa que está aqui e a gente, sem querer, às vezes a gente passa por cima, sem entender por que as coisas estão acontecendo. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente fica chateado e botando sempre culpa nos outros. E, às vezes, essas pessoas são só instrumentos para nos mostrar falhas nossas, falhas onde a gente tem que melhorar. Porque, às vezes, a gente está tão envolvido em botar uma culpa numa outra pessoa, ver um defeito no outro, criticar o terceiro, o quarto, o quinto, que, às vezes, isso está vindo só para nos ajudar, para nos mostrar, olha, para. A Renata foi fantástica quando disse, olha, gastrite, dor de estômago, tem nome e sobrenome, se tiver, deve ter até o CPF. É isso. Eu achei fantástica a colocação. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa humildade da gente dizer, olha, poxa, e eu estou falando, nós, terapeutas, eu sempre digo isso, nós estamos todos no mesmo barco, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Talvez alguns de nós tenha começado o caminho na frente, só isso, tenha começado a estudar um pouco mais, ou tentar caminhar de uma outra maneira, mas é só isso, a diferença é essa, não tem outra diferença. Então, eu só queria colocar isso para todos nós,
Vou perguntar mais uma vez se algum dos meus colegas gostaria de fazer mais alguma colocação, visto que nós temos aqui 9 minutos, que eu pretendo terminar até às 9 horas, e que qualquer um dos colegas pode fazer uma colocação aqui. Ok? Estou abrindo. Fala aí, Márcio. Pode falar, Celso. Eu só gostaria de deixar uma frase do Alan Watts, que diz o seguinte: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Pensemos. Acordar para quem você é. É isso aí. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, ou que tem que chegar a algum lugar, e a gente, botando todo esse ego para cima, a gente não consegue enxergar o que está na nossa frente, o que realmente nós devemos ser, não é isso? Ninguém está aqui, eu sempre digo, nós não estamos aqui nesse planetinha de passagem, nós não estamos aqui para ir a shopping, não estamos aqui para ter um carro novo, nada disso. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. A vida está nos dando essa oportunidade, sabe? E olha, foi falado sobre a pandemia, e nós estamos entrando, acho que hoje, nessa live, nossa, com as dores da alma, nós estamos entrando, o meu ponto de vista, é uma situação, na segunda pandemia que vai haver. Nós estamos na segunda onda, só que a segunda onda certamente não vai ser de Covid, não. A segunda onda vai ser de depressão. A segunda onda vai ser de dores da alma. A segunda onda vai ser de todas essas pessoas que achavam que tinham, que podiam, que faziam, que aconteciam, e que hoje não podem fazer. Hoje elas estão sendo colocadas para pensar ela mesma. Ela vai ter que olhar para dentro de si. Foi dito isso aqui. Olha, espera aí, eu vou ter que olhar para dentro de mim? Eu não quero ver. As pessoas não querem ver como são. A história da solitude é isso aí, para e pensa. Olha, vai para o teu cantinho, vai rezar. Às vezes a gente fala, olha, vai rezar, cara, fica lá, para e pensa. É isso que a gente precisa entender. Só que muita gente estava numa euforia, estava num esquema, eu faço, eu aconteço, eu ganho, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantos aí viviam e vivem de banalidades, de futilidades que não levam a nada. Enquanto isso, quando vai ver, o filho foi para as drogas, o marido está com outra, então, mas ela está ali, ou as pessoas estão envolvidas no charme, na rede social, se achando que vai acontecer alguma coisa ali. Não. Nós estamos aqui para nos conscientizarmos que nós somos pessoas que temos uma caminhada nessa encarnação, nessa vida, e que nós temos que nos tornarmos pessoas melhores, para chegar na próxima um pouco melhor. É isso que eu acredito que todos os terapeutas que estão aqui participando, que doaram seu tempo, seu preparo, porque às vezes a gente pensa que chegou aqui e tal, vai falar 10 minutos, 15 minutos, mas cada um deles e cada um de nós, para um determinado tema, leu 2 livros, leu 3 livros, procurou, teve que assistir um monte de vídeos, procurar pessoas, professores, como todos vão citando aqui, entendeu? Para passar esse tipo de informação, para passar esse tipo de conhecimento. E veja bem, com qual objetivo? Financeiro? Nenhum. Zero. Nosso objetivo é apenas de ajudar, de passar. Quando muitos vão ali e dão uma quentinha, ótimo, eles estão fazendo alguma coisa. Uma das empresas doam isso, doam aquilo, estão fazendo alguma coisa. Nós, esse grupo aqui de terapeutas, desde o início, e terapeutas e médicos, o doutor Rafael também, está aqui
com esse objetivo, de dar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, em prol de ajudar centenas, às vezes milhares de pessoas que vão ouvindo as nossas lives, os nossos conselhos, os nossos acompanhamentos. É uma vantagem você conseguir juntar todo mundo num trabalho só. Cada um pode dar a sua informação, passar o seu conhecimento, passar a sua mensagem, para que centenas, às vezes milhares de pessoas possam aproveitá-las e mudar as suas vidas e procurar o rumo para acertar. Se a gente conseguir ajudar um, todos nós já estamos satisfeitos. Porque, gente, eu acho que eu posso ficar por aqui. Eu tive um probleminha de internet aqui, mas consegui voltar, tá? Então, Papai do Céu proteja a todos, ilumine a todos vocês, gratidão em todos, e São Miguel, com as suas bênçãos. Eu hoje até trouxe meu São Miguel, tem um São Miguel aqui, vou mostrar. Isso é uma, eu vou aumentar a tela aqui. Isso é uma, que a gente chama, peraí, onde está? Cadê? Eu quero aumentar, para as pessoas poderem ver. Isso é uma pintura mediúnica. Não sei por que eu não apareço aqui, apareci. Tá? Isso é uma pictografia, feita pelo nosso amigo Lívio Barbosa. Tá? Esse é um São Miguel que está aqui ao meu lado hoje, e eu falo tanto dele. Ok? Amigos, eu lembro aos terapeutas para a parte da resenha e agradeço a presença de todos. Tá? Fiquem com Deus. Oxalá, Deus abençoe a todos vocês. Namastê.